Bom dia a todos, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública do domingo do Grupo Espírita, Trabalhadores da Última Hora. Bem-vindos àqueles que é a primeira vez, sintam-se abraçados e acolhidos por toda a casa. Eu vou fazer a abertura, meu nome é Aline, e nós vamos utilizar o livro No Roteiro de Jesus, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Eu gosto sempre de falar bastante desse livro, porque esse livro ele é dividido em 4 partes. Ele é dividido, a primeira parte dele é os temas ligados no início da vida de Jesus na Terra. O segundo é Jesus agindo, ensinando, curando, exemplificando, confortando. A terceira é fatos vivenciados pelo Cristo no final de sua vida. E a quarta é Jesus agindo após a sua volta ao mundo espiritual. Esse livro ele é cheio, como todos os livros psicografados por Chico, ele é cheio de lições extremamente importantes. E eu peguei esse livro ontem para abrir e saiu a lição de número 42, que é intitulada A Capa de Santo. E ele inicia: certo discípulo, extremamente aplicado ao infinito bem, depois de largo tempo ao lado do Divino Mestre, recebeu a incumbência de servi-lo entre os homens na terra. Desceu na esfera superior em que se demorava e nasceu entre as criaturas para ser um carpinteiro. Operário digno e leal, muita vez experimentou conflitos amargurosos, mas fervoroso apegava-se à proteção do santo e terminou a primeira missão admirável. Tornou ao céu jubiloso e recebeu encargos de marinheiro. Regressou à carne e trabalhou assíduo em viagens inúmeras, espalhando benefícios em nome do Senhor. Momentos houve em que a tempestade o defrontou, ameaçadora, mas o aprendiz, nos lides do mar, recorria aos heróis bem-aventurados e entesourou forças para vencer. Então, ele fala dessa questão desse aprendiz, desse discípulo, não aprendiz, desse discípulo que estava sempre pronto a servir, porém ele sempre tinha a ajuda do alto. E ele dá continuidade. Rematou o serviço de maneira louvável e voltou à casa celeste, de onde retornou ao mundo para ser copista. Exercitou-se então paciente nos trabalhos da escrita, gravando luminosos ensinamentos dos sábios. E quando a aflição ou o enigma lhe visitavam, a alma lembrava-se dos benfeitores consagrados e nunca permaneceu sem alívio esperado. Então, nós vemos todas as vezes que esse discípulo passava por dificuldades gigantescas, ele sempre tinha a certeza de que os benfeitores do Cristo estavam ao lado dele. Ele nunca duvidava disso. Ele seguia servindo, fazendo o que ele devia fazer, o que ele veio fazer, tendo a certeza de que ele sempre seria auxiliado. Novamente restituído ao domicílio do alto, sempre louvado pela conduta irrepreensível, desceu aos círculos de luta comum para ser lavrador. Serviu com inexplicável abnegação a gleba, a terra, em que renascera. E se as dores lhes buscavam o coração ou o lar, suplicavam os bons ofícios dos advogados dos pecadores e jamais ficou desamparado. Depois de precioso descanso, ressurgiu no campo humano para exercitar-se no domínio da ciência e das artes. Foi aluno de filosofia e encontrou numerosas tentações contra a fé espontânea que lhe sustentava a alma, simples e estudiosa.
Todavia, em todos os percalços do caminho, implorava a cooperação dos grandes instrutores da perfeição que haviam conquistado a láurea da santidade nas mais diversas nações e atravessou ileso as provas difíceis. Logo após, foi médico e superou padecimentos que nunca imaginara. Afligiu-se milhares de vezes ante as agruras, os sofrimentos de muitos destinos lamentáveis. Refugiou-se na paciência, pediu o socorro dos protestos da humanidade, dos protetores da humanidade, e com o patrocínio deles venceu mais uma vez. Então nós vemos que consecutivamente este discípulo de Jesus está sempre ajudando, fazendo, cumprindo com o que ele veio fazer em todas as posições e as profissões que ele foi colocado aqui, sem reclamar, sempre esperando, sempre sabendo que ele iria ser auxiliado para também auxiliar. Tamanha devoção adquiriu que não sabia mais trabalhar sem recursos imediato ao concurso dos espíritos glorificados na própria sublimação. Para ele, semelhantes benfeitores seriam campeões da graça, privilegiados do Pai Supremo aos súditos favorecidos do trono eterno. E por isso prosseguiu trabalhando, agarrando-se-lhes à colaboração. Então ele não via que ele era o retentor dos méritos, que os méritos eram por causa, ele alcançava me ajuda com a palavra aqui, o resultado, obrigada. Estava no inglês aqui, eu falei, gente, eu tenho que traduzir isso. O resultado por conta da ajuda desses seres superiores. Foi alfaiate, escultor, poeta, músico, escritor, professor, administrador, condutor, legislador e sempre se retirou da terra com distinção. Então, ele sempre conseguia finalizar o que ele veio aqui fazer, com sucesso. Vitorioso em todos os encargos, foi chamado pelo mestre e lhe falou conciso. Tens vencido em todas as provas que te confiei, e agora podes escolher a própria tarefa. Então o mestre pergunta a ele, o que queres fazer? O que queres ser? O discípulo, embriagado de ventura, considerou sem detença, Senhor, tantas graças tenho recebido dos benfeitores divinos que doravante desejaria ser um deles, junto à humanidade. Que responsabilidade. Pretenderias, porventura, ser um santo? Indagou o celeste instrutor, sorrindo. Sim. Confiou o aprendiz, extasiado. O Senhor, em tom grave, considerou. O fruto que alimenta deve estar suficientemente amadurecido. Até hoje, na forma de operário, de artista, de administrador, de orientador, tens estado ao meu serviço, junto dos homens, mas na capa de santo permanecerás a serviço dos homens, junto de mim. Há muita diferença. Mas o interlocutor insistiu humilde. O mestre não lhe negou a concessão. É o livre-arbítrio que todos nós temos, desimportante da elevação do espírito. Continuamos tendo o nosso livre-arbítrio. Renasceu deste modo muito esperançoso. E aos 20 anos de corpo físico, recebeu do alto o manto resplandecente da santidade. Manifestaram-se nele dons sublimes. Adivinhava, curava, esclarecia, consolava. A inteligência, a intuição e a ternura nele eram diferentes e fascinantes. E o povo, reconhecendo-lhe a condição, buscou-lhe em massa as bênçãos e diretrizes, bons e maus, justos e injustos, ignorantes e instruídos, jovens, velhos, exigiam-lhe sem consideração por sua necessidade
por suas necessidades naturais, a saúde, o tempo, a paz e a vida. Jesus carinhosamente havia dito a esse discípulo que ele então estaria servindo aos homens. E eu sempre, quando pego essas lições, eu gosto de me colocar nas situações que estão vividas. Quem somos nós? Em que posição nos colocamos nessa lição? Cada um de nós. Na categoria de santo, ele não podia subtrair-se à luta, nem desesperar. E por mais que fosse rodeado de manjares e flores por parte dos devotos e beneficiários reconhecidos, não podia comer, nem dormir, nem pensar, nem lavar-se. Devia dar sem reclamação às próprias forças, à maneira da vela, mantendo a chama por duas pontas. Não valiam escusas, lágrimas, cansaço e serviço feito. O povo exigia sempre. Jesus passou por isso. Qual posição que nós ainda estamos? É a do discípulo ou a do povo que sempre está ali exigindo que Jesus, que os discípulos dele nos sirvam? Quem somos nós? O operário ou aquele que quer ser o santo, que está sempre pronto a servir ao próximo sem esperar que tenhamos a compreensão, que tenhamos o carinho, porque nós somos ao mesmo tempo o amigo e o juiz. Quando não somos servidos da forma que esperamos sermos servidos, às vezes nós olhamos aquela pessoa e dizemos que a pessoa não presta, que a situação, que a pessoa não está me servindo da forma que eu esperava, ou que ela deveria. Quem somos nós? Então ele continua. Depois de 2 anos de amargosa batalha espiritual, atormentado e desgostoso, dirigiu-se em preces ao Senhor e alegou que a capa de santo era demais espinhosa e pesava excessivamente. Reparando-lhe o pranto sincero, o mestre ouviu compadecido e explicou: olha a beleza do amor de Jesus. Primeiro, ele sabia que esse discípulo ainda não estava preparado para servir como santo. No entanto, ele lhe deu a oportunidade para que ele percebesse que ele ainda não estava preparado. E quando ele volta a Jesus, dizendo a Jesus: eu não consigo fazer, eu não me sinto apto a isso, Jesus o acolhe. E Jesus diz a ele: olvidastes que até agora agiste no comando. Na posição de carpinteiro, modelavas a madeira, lavrador, determinavas o solo, médico, ordenavas os enfermos, filósofo, arregimentavas ideias, músico, tangia os instrumentos, escultor, cinzelavas a pedra, escritor, dispunha sobre as letras, professor, instruías os menos sábios que tu mesmo, administrador e legislador, interferias nos destinos alheios. Sempre te emprestei oportunidade e recursos para os trabalhos de determinação, para envergares a capa de santo, porém, é necessário aprender a servir. Eu vou dar uma pausa aqui e perguntar, nós sabemos servir? A fim de alcançares esse glorioso fim, serás de hora em diante modelado, burnido, aprimorado e educado pela vida. E enquanto o mestre sorria complacentemente e bondoso,
O discípulo em pranto, mas reconfortado, esperava nas ordenações para ingressar no precioso curso de obediência. Então, o que Jesus diz aqui é que primeiro nós precisamos aprender a obedecer, a trabalhar as nossas virtudes, a desenvolver a paciência, o bom ânimo. E com isso nós vamos aprender a servir. Esse é a nossa missão primordial. É desenvolver essas virtudes dentro de nós mesmos. Virtudes que vamos carregar para o resto de nossa eternidade. Trabalhar no nosso desenvolvimento moral. Daí estaremos 100% prontos a servir como mestre. Convido a todos a levar os nossos pensamentos ao Divino Mestre, olhando a nós com o seu olhar bondoso e carinhoso, pedindo a pleide de espíritos protetores deste lar de caridade, que ilumine e guarde a cada um de nós e aos nossos preletores que estão vindo disseminar a palavra do Cristo para nós. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Com o Livro dos Espíritos, nós vamos ter o Carlos e depois nós vamos ter a Lu com o Evangelho de hoje. Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou o Carlos. Para quem não me conhece. Bem, a segunda parte de hoje, eu estou vendo que tem alguns rostos novos aqui, é o Livro dos Espíritos, acompanhado pelo Evangelho. Tá? O Livro dos Espíritos é aquele momento de estudo onde todo mundo pode participar. Na verdade, seria bom que todo mundo participasse. Com alguma dúvida, com alguma pergunta referente, tá, ao assunto que a gente está estudando no momento, que é a parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo 10, que o título é Das Ocupações e Missões dos Espíritos. E o subitem chama-se Bênção e Maldições. Então eu vou ler e responder a pergunta anterior da semana passada, para que a gente se situe e aí dá prosseguimento com o estudo das perguntas seguintes. Na pergunta 582, Kardec pergunta à espiritualidade: pode-se considerar como missão a paternidade? Tem gente que acha que missão é só da maternidade, né? Mãe é mãe e os pais ficam sempre para trás, né? Ninguém nunca dá muito valor aos pais, né? Aí a espiritualidade fala: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhe estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Essa é a pergunta anterior, tá, gente? Como eu falei, eu não vou fazer nenhum comentário sobre ela. Eu acho que a resposta é bem clara e direta. Bem objetiva a resposta da espiritualidade. Então vamos passar para 583.
São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E aí, gente? O que é que vocês acham? Os pais, quando dispensam todos os cuidados com o filho, se aquele filho não vai pelo caminho certo, será que os pais têm alguma responsabilidade naquilo? Calma, um de cada vez, gente. Calma, um de cada vez. E o que é que vocês acham? Falou de livre-arbítrio, então, não, mas ao mesmo tempo eu acho que tem sim, tem um pouco. Então é difícil. Mas tem responsabilidade, mas chega um ponto que tem o livre-arbítrio, pode escolher o caminho. Alguém quer completar? Alguém discorda disso aí? Os pais fizeram tudo possível, então a consciência é tranquila, porque apesar de eu ter feito tudo que eu pude, meu filho se transviou, daí já tem a ver, né, com bagagem espiritual. Tem uma passagem que Kardec, que a espiritualidade responde para Kardec, me desculpa, eu não me lembro agora o momento. Nossa, Luiz já leu meu pensamento, não sabe nem a passagem que eu vou citar. A sintonia. Mas é o seguinte, o que a espiritualidade fala é perguntar à espiritualidade até onde a gente deve fazer o bem. E a espiritualidade responde que até o limite de nossas forças. Então, se a gente deve fazer o bem ao próximo até o limite de nossas forças, quanto mais para um filho, para um ente querido, certo? E na questão, como a Luciana falou, se você fez tudo possível para que o seu filho siga o caminho do bem, não só o seu filho, não só o filho, como fala aqui, pergunta de 1857, ninguém cogitava de um filho adotado, ou de um filho, ou até mesmo de uma pessoa querida que não seja um filho. Hoje em dia a gente sabe que existem várias possibilidades diferentes. O mundo avançou, com isso a ciência avançou, o pensamento avançou, graças a Deus, e existem vários tipos de filhos. Então, deve-se tentar até... Você chegou àquele ponto de que você fez o máximo possível, no limite de suas forças, para o encaminhamento daquele espírito, porque a gente tem que pensar que ali, antes de ser um filho nosso, é um filho de Deus, é um irmão nosso. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Então é um irmão nosso. Se você chegou ao limite de suas possibilidades, então é como a Maria falou, dali para frente vai o livre-arbítrio. Mas vamos ver o que é que a espiritualidade fala a respeito. Ela pergunta se o pai é responsável ou não pelo mau encaminhamento, pela decisão errada do filho. E a espiritualidade fala, não. Mas quanto maior a disposição de filho para o mal, mais pesada é a tarefa e maior será o mérito se triunfarem e o desviar do seu caminho. Então, o que é que ele faz? Ele vem responder aqui a questão do limite. Então, quanto mais embrutecido for, quanto mais errôneo for aquela pessoa que está sob sua tutela, e aí eu vou tirar a questão do filho, vamos botar sobre a nossa tutela. Quanto mais errado aquela pessoa faz, e quanto mais a gente se dedica para desviar aquela pessoa e colocá-la no caminho do bem, mais mérito a gente vai ter no futuro, quando a gente conseguir realmente colocar aquela pessoa no caminho do bem. E tem uma subpergunta aqui. Não, quanto mais difícil a tarefa, mais recompensado é o trabalhador. Não é assim? Em tudo. Em tudo. Então, quanto mais difícil você trabalha, seja um trabalho braçal ou um trabalho intelectual, a sua remuneração não é equivalente àquele trabalho? Aqui, no mundo espiritual, a remuneração é muito mais perfeita, porque aqui, como a gente está estudando nosso lar, aqui é o quê? É uma cópia imperfeita do outro lado. O nosso plano material é a cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, se aqui o correto é a gente ser recompensado pelas coisas que a gente faz, no outro lado mais ainda.
Mas a gente não está nem pensando em recompensa, gente. Vamos deixar a recompensa de lado. Vamos pensar no bem que a gente está fazendo sem esperar ser retribuído. Dar com a direita que a esquerda não veja. É assim que ensina o Evangelho. A recompensa interior. A recompensa interior. Porque ninguém quer ver um ente querido sofrer. Quem é que quer? Uma pessoa normal, sã da cabeça, não quer ver um ente querido sofrer. Se a pessoa quer ver um ente querido sofrer, nem é querido, nem aquela pessoa está sã da cabeça. Não é? Eu acho que todo mundo concorda com isso, né? Mas tem uma subpergunta aqui. Ele fala, se uma criança se tornar um bom sujeito, apesar da negligência ou os maus exemplos de seus pais, estes desfrutarão alguma coisa? Ele inverte a pergunta. Aqui a pergunta é invertida. Vamos botar aqui o seguinte. Os pais estão no caminho errado, mas o filho, que já é um espírito um pouco mais evoluído, e a gente tem visto isso recentemente, a gente tem visto isso hoje em dia, espíritos que vêm bem mais evoluídos que os pais, e a tendência é ser sempre essa, não é? Então, apesar da gente pensar que o mundo está de cabeça para baixo, mas isso aí já é outro assunto à parte, se a gente procurar estudar, a gente vai ver o porquê, certo? A espiritualidade, o espiritismo, ele responde, ele mostra por que está acontecendo isso, certo? Mas aqui mostra o seguinte, se os filhos, o pai está no caminho errado, os pais estão no caminho errado, e os filhos estão ali ensinando bom exemplo aos pais. Se acontece ao contrário, se eles desfrutarão de alguma coisa, o que é que vocês acham? Não, aqui eles estão perguntando ao contrário, dos filhos. Apesar da negligência ou dos maus exemplos de seus pais, esses desfrutarão alguma coisa? Eles estão invertindo. Então a resposta é bem curta. E aí, por ser uma resposta bem curta, a gente vai dar uma pesquisada aqui no Miramês, tá, gente? Miramês, o que é Miramês? Miramês é um espírito que ele pegou todas as respostas do livro dos espíritos, certo? E aprofundou mais. Ele viu, foi em cima dessa resposta, e ele traz aquilo ali mais fácil para a gente. Ele facilitou a resposta para a gente. Então ele responde, Deus é justo. Deus é justo? O que significa Deus é justo? Bem, gente, se Deus é justo, então o oposto também acontece. Se os pais levam os filhos para o bom caminho e aqueles pais têm os méritos, se os filhos levam os pais para o bom caminho, os filhos também vão receber os méritos de ter levado os pais. E nisso aí tudo é aproveitado. Tudo é aproveitado, nada se perde. Porque, aparentemente, aquele filho que você criou, aquela pessoa que você criou, que você educou, que você fez de tudo até o limite de suas forças para levar para um caminho reto, se aquela pessoa não foi para um caminho reto, vai chegar um momento que que aquilo ali, que aquela semente que foi plantada, vai desabrochar. É porque o terreno, como fala a parábola do semeador, o terreno não estava preparado ainda. Não estava preparado para germinar aquela semente. Mas a semente fica incubada ali. Vai chegar um momento que aquela semente ela vai desabrochar e vai dar frutos. Porque nada fica para trás. Nada é perdido. É muito comum os pais chegarem, eu eduquei meus filhos a vida toda dentro de tal religião. Vou falar do espiritismo porque eu cresci dentro do espiritismo. Então, eu eduquei minha vida toda, meus filhos no espiritismo, e quando chegou na adolescência, eles caíram fora e disseram que tinham livre-arbítrio, e uma coisa aprendeu, o tal do livre-arbítrio. Porque eles dizem que tem um livre-arbítrio e não querem voltar mais para a casa espírita. Não é comum a gente escutar isso? Eu fui um deles. Desde criança que eu frequento, desde que eu me entendo de gente, eu frequento casa espírita. Chegou na minha adolescência, eu também caí fora. Caí fora, eu não queria saber. Entendeu? Chegou ali, segundo grau, faculdade, eu não queria saber de ir para centro. Mas chega um momento que você sente falta.
E não é por causa da dor, não. Muita gente diz, você não aprende pelo amor ou pela dor. Tem esses dois aprendizados, pelo amor ou pela dor. Foi simplesmente eu senti, cheguei a um determinado momento e vi que alguma coisa estava faltando, tinha um vazio. Então eu voltei a frequentar a casa espírita. E estou aqui hoje em dia. Então, todo mundo passa por essa fase. Eu acredito que todo mundo passa por essa fase. Eu não sei se você passou, Luiz. Eu não sei se o Luiz passou. Luciana, você passou por essa fase? Eu estou perguntando para as pessoas que eu sei que é espírita desde... Os dois Luiz passaram por essa fase? Porque, na realidade, eu frequentei a evangelização e não frequentei porque eu tinha publicidade. Eu tenho uma nada, mas nunca deixei de estar presente dentro do contexto da doutrina. Não, quando eu digo que eu abandonei, não é que eu abandonei o espiritismo. Mas assim, eu não participava ativamente das coisas. Você tinha outras prioridades. Tinha outras prioridades. Ia de vez em quando para casa espírita, tudo. E hoje em dia eu estou aqui, 4 dias na semana, às vezes 5 dias na semana. Eu não largo isso há 20 anos aqui. Há mais de 20 anos dentro daqui do Getúlio. E agora não pode deixar mais. E não posso deixar mais de jeito nenhum. Nunca imaginei eu aqui na frente, falando, nunca imaginei ter sobre as minhas costas o compromisso administrativo de uma casa, e estou aqui já esse tempão. Então chega um momento que a pessoa sente falta disso. É o despertar de cada um, né? É o despertar de cada um. Mas a minha mãe, ela fez a coisa certa, ela plantou a semente, desde pequenininho. Quando eu era pequeno, eu me lembro, e eu já falei isso para meus alunos, a gente tinha 7, 8 anos de idade, a gente morava 2 quarteirões da praia, lá de Olinda, e a reunião que a gente ia era sábado de 1h da tarde. Estavam os amigos tudinho na praia, a gente ia para o centro espírita, entrava lá 1h da tarde, saía 6h da noite. Pense que a gente ia com vontade. Sério, mas graças a Deus, eu acho que foi o melhor tesouro que a minha mãe trouxe para mim, deu para mim, foi a base dentro da doutrina espírita. Eu acho que não tem coisa melhor do que isso. E todos nós, todos vocês que são pais, certo? Apesar de eu não ser pai, não tive nessa encarnação, mas eu já tive vários filhos que passaram sobre a minha tutela. Aqui dentro da casa espírita, eu considero como se fossem filhos, irmãos de jornadas. Luiz. Não, é porque no nosso dia a dia nós observamos que nós somos seres individuais dentro de uma família. Né? Uhum. E esse núcleo familiar é de suma importância para a nossa formação, assim como aqueles que estão ao nosso lado, do nosso trabalho, também faz parte da nossa formação. Agora, o nosso livre-arbítrio vai dizer o que nós vamos seguir. Né? Então, quando Kardec faz esse questionamento a respeito do pai que foi negligente e o filho se perdeu, né? Ou os filhos se perderam apesar da boa índole dos pais que deu a ele, nada é perdido. Porque fala assim, quando nós erramos, falar assim, se eu tivesse seguido os conselhos, os bons conselhos dos meus pais, sempre pessoas que foram íntegras, que me ajudaram, que me auxiliaram, eu não estaria nessa situação. Aí, com isso, o aprendizado é muito maior. Você volta com toda a carga para retomar o caminho, tentando acertar de uma forma mais responsável. É aquela história que o povo atribui a Thomas Edison. Não sei se realmente é dele, né? Diz que quando ele errou 1000 e tantas vezes como fazer a lâmpada, o povo disse, você já errou 1000 e tantas vezes e ainda insiste nisso. Ele disse, não, mas eu já aprendi 1000 e tantas vezes como não errar. Como não errar. Então, é um aprendizado. Tudo que a gente passa na vida é um aprendizado. Até as coisas mais difíceis, que muitas das vezes a gente tem como prova, como expiação, e a gente acha que aquilo ali é uma coisa má para a gente, na verdade aquilo é um aprendizado que a gente passa para que no futuro, numa situação parecida, um pouco parecida, a gente já está preparado para aquilo. Eu vou só ler aqui...
vezes você apanha com criança, quando depois você lembra dos conselhos que papai deu, mamãe deu, você já muda tudo, ainda nessa encarnação. Aham. Eu vou só ler aqui, tá, gente, o comentário de Miramês a respeito dessa resposta. O Luiz, no começo do Livro dos Espíritos, me trouxe uma matéria bem interessante da Revista Espírita, perguntando quantas perguntas eu tinha me preparado para fazer. Eu disse 2. Mas eu disse ao Luiz, ó, geralmente eu não passo de uma pergunta, porque eu alongo muito na resposta. E isso é interessante, a gente trazer todo mundo para participar. Tá? É muito importante a participação de todos, porque todo mundo tem alguma dúvida, ou às vezes tem alguma curiosidade sobre o assunto. Então, o Miramês ele fala o seguinte, olha, se os pais cumpriram os seus deveres ante seus filhos, procurando todos os meios para educá-los e instruí-los, e esses continuaram negligentes, dada a falta de amadurecimento espiritual. Ó, gente, que ele fala aqui, ó, dada a falta de amadurecimento espiritual. Ele não está apontando o dedo para ninguém. Ele não está dizendo que aquele espírito é bom ou é ruim. Ele está dizendo, dada a falta de amadurecimento espiritual, não há razão que possa condenar esses pais. Deus sabe premiá-los pelos seus esforços mediante seus trabalhos para elevarem seus filhos. Somente Deus é o Pai verdadeiro que sabe o que fazer com os espíritos ainda ignorantes. Novamente, em nenhum momento ele fala espírito bom ou mau. Ele fala espíritos ignorantes, porque todos nós passamos por isso. Todos nós somos ignorantes de uma forma ou de outra, de um assunto ou de outro. Eu posso ser mais sábio do que uma pessoa que está ao meu lado. Mas o que é a minha sapiência comparada com Jesus? Nada. Nada. É lógico que eu fui bem alto, né? Mas o que é a minha... Apelei um pouco, né? Mas o que é a minha sapiência comparado, vamos botar, com Chico Xavier, que ainda está muito distante, ainda estou muito distante. Então, a gente não sabe de nada. O universo, o conhecimento é infinito. O nosso universo ele é infinito. E o nosso conhecimento também é infinito. Olhou. Você fala que tem um amigo meu que adora falar, quando a gente fala que alguém é mais sábio, a gente tem que levar em consideração que ele não é mais sábio, ele só aprendeu primeiro. Também. Ele aprendeu primeiro. Também. Eu ainda vou chegar naquele psicólogo que eu quero aprender, né? Falando de conhecimentos gerais, não da escala espiritual, eu vou aprender na hora certa, né? E vocês sabem, gente, porque Deus e um Espírito como Jesus ama todos nós? Porque ele vê em cada um de nós o que a gente vai ser no futuro. Ele não vê a gente como a gente é no momento. Porque no mundo espiritual, essa questão do ontem, do hoje, do amanhã é muito relativo. É difícil a gente adentrar nesse assunto porque foge à nossa concepção. Mas isso é muito relativo. Então, espíritos assim, Jesus, um espírito crístico, ele não vê a gente como o Carlos que sou hoje em dia. Ele já vê o Carlos que eu sou no futuro. Ele sabe o potencial de cada um. Então, eles acreditam na gente, coisa que a gente não acredita ainda no nosso potencial, a gente não conhece, a gente desconhece, mas eles acreditam e conhecem todo o nosso potencial, eles sabem do que nós somos capazes de fazer. Continuando. Ele, o Senhor de todas as coisas, não tem pressa, nem se aflige com simples incompreensões, mas não para de ensinar pelos métodos criados por ele em favor de todas as criaturas. Tá vendo? Eles não têm pressa, mas eles não passam de ensinar. De ensinar, aí eu coloco um adendo, de corrigir. Então, Deus é perfeito. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então a gente plantou errado, um dia a gente vai ter que colher aquele plantio que a gente fez. Ninguém tem o direito de julgar os irmãos que ainda não despertaram para a luz do entendimento. Os que estão servindo de mestres para eles, se retrocederem no tempo, ver-se-ão na regressão com as mesmas falhas e as mesmas dificuldades em aprender as leis de Deus e vivê-las. Tá vendo? Jesus, gente, ele já passou por tudo que a gente ainda tem que passar.
Espíritos não tem, todos os espíritos passaram por tudo que a gente tem que passar. Deus não escolhe nenhum, diz, você já vai nascer anjo, você vai nascer santo, você vai nascer já Cristo. Deus não faz isso com ninguém, porque ele é imparcial, ele é bom e justo com todo mundo. Todos os que chegaram aonde estão são méritos próprios. Do mesmo modo, quando os filhos têm pais ignorantes que mostram a eles somente mau exemplo de vida, esses que compreendem as leis devem tolerar seus pais, procurando ensinar-lhes pelo exemplo da vida reta. Se continuarem endurecidos, não há dúvida de que o exemplo fica, como dever dos filhos bons e que amam seus genitores. Os pais, de qualquer modo, não são contra os seus filhos e já fizeram alguma coisa por ele. Isso é interessante. Os pais, quando ele fala aqui, mesmo que os pais negligenciem, sejam um péssimo pai, eles já fizeram alguma coisa pelos seus filhos, que foi dar a vida. Seja o pai, seja a mãe, principalmente a mãe que carregou quase 10 meses, né? São quase 10 meses. O Brasil, o povo tem mania de dizer 9 meses. São quase 10 meses que a mãe carrega a criança. Então, já fizeram o mais importante, que dar a vida. Se eles não são contra seus filhos, é porque são por eles, entretanto, as suas condições espirituais, por vezes, não suportam a vida reta para dar os exemplos enobrecidos aos filhos. Quando os filhos não assimilam a conduta reta dos pais, ou quando os pais não compreendem os filhos por suas vidas retas com Jesus, o que estão agindo no bem não tem culpa por aqueles que não puderam aprender por falta de maturidade espiritual diante da pergunta aos espíritos. Quem procura fazer o bem e o ambiente lhe é favorável, não deve esmorecer, porque o Senhor está vendo tudo e sabe o que fazer com a boa vontade. Os novos discípulos de Jesus que se encontram na doutrina dos espíritos não devem esmorecer, nem devem ser tomados de frieza no bem coletivo, porque é batendo na tecla que a nota sai. Os luminares de hoje já foram ignorantes ontem. Pais e filhos vieram em um só lar por uma razão de ser, para trocar de experiências, para aprender e amar uns aos outros, como diz o mestre. Não deves perder a oportunidade a ti oferecida. Aproveita que uma nova reencarnação pode demorar. O tempo passa e podes ficar esperando outra oportunidade que pode demorar muitos anos, às vezes séculos. Os pais devem observar seus filhos desde pequenos, as suas tendências e passarem a corrigi-los com amor, que serão compensados pela paz de consciência quando eles forem adultos. Que Deus abençoe os pais e os filhos, ajudando-os a reconhecer seus deveres ante Deus e a sociedade. Bem, gente, como eu falei para o Luiz, eu acho que só vai dar no máximo 2, só deu uma. Mas foi bom que teve muita participação. E, gente, a próxima pergunta é a 584, tá? 584. Aquelas pessoas que quiserem estudar durante a semana, é bem interessante, porque na próxima semana a gente conversa, debate, traz novas ideias, certo? É bem legal isso aqui. Uma coisa que eu queria falar aqui para vocês. Eu queria pedir a colaboração de todo mundo, gente, nas preces e orações de vocês. O nosso país de origem, o Brasil, ele está passando por um momento muito crítico. Está sendo julgado uma lei do aborto lá no nosso país. Certo? E isso é muito triste. Se o país aceitar, se for aprovada essa lei, nós vamos, eu não digo dar um passo para trás, porque a gente sabe, a gente aprende dentro da doutrina espírita que a gente não anda para trás. Mas vai ser uma tristeza muito grande e o país vai trazer para si um karma muito grande. Como é hoje em dia o karma da escravidão que o nosso país passa, o karma da Guerra do Paraguai que o nosso país passa. Se vocês quiserem, vocês podem ler e procurar sobre isso nas literaturas espíritas. Então vamos rezar, vamos pedir
que essa lei não seja aprovada. O livro dos Espíritos ele fala que o único aborto que é permitido, que é tolerado, é quando a mãe, quando está entre a vida da mãe ou da criança. Aí sim é entendido, é aceito esse aborto, tá? Não estou falando, não é julgando ninguém, é pensando nas consequências que traz para os pais, para as pessoas envolvidas no aborto, para o espírito que está para renascer, traz consequências para todo mundo. Eu só queria trazer um dado aqui para vocês. Todo mundo sabe que é criança com síndrome de Down. As crianças com síndrome de Down, que a gente vê hoje em dia no planeta, todas as crianças que a gente vê com síndrome de Down hoje em dia no planeta, é apenas 20% do que nasceram, porque 80% delas são abortadas. Porque os pais descobrem enquanto a mãe está no processo de gravidez. Então isso é triste. É muito grande. Então vamos incluir isso nas nossas preces, vamos pedir a Deus, aos nossos protetores, aos guias espirituais do Brasil, que essa lei não aprove, gente. Tá bom? Boa semana para todos. Eu vou passar agora a palavra para a Luciana Milan. Ela está com o Evangelho segundo o Espiritismo. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Meu nome é Luciana. Vamos, então, passar para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que veio me desafiar, né? Como sempre, a gente sabe que quando a gente abre alguma coisa, a gente tem que aprender com aquilo. E apesar de ser um assunto que a gente está falando bastante desde a lição de abertura, que é reencarnação, essa parte do capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, vem falar sobre ressurreição e reencarnação. E é interessante porque eu tenho meu livrinho, meu caderninho aqui, que toda vez que eu abro alguma lição e eu vou fazer algum estudo, eu gosto de ir escrevendo assim, né, o que eu vou pensando, o que eu vou falando, e eu deixo aqui, tem muitos anos esse caderno, é o mesmo, aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu já fiz evangelho sobre o capítulo 4 algumas vezes, vou dar uma olhada. Aí eu olhei aqui, indo lá atrás, e realmente fiz, acho que umas 3 vezes tem nesse caderno anotações sobre o capítulo 4. Mas nenhuma delas, e é interessante, nenhuma delas é esse item 4, que fala ressurreição e reencarnação. Eu comecei a ler e para mim foi desafiador porque fala muito de partes bem históricas, de coisas que vão antes da época de Jesus, nomes que para mim eu já ouvi, mas que eu sempre tenho que estar lendo a respeito para eu me lembrar quem foi essa pessoa, quem foi aquela. Aí eu tive que fazer uma certa pesquisa. E é bom porque, né, a gente aprende com isso e vai relembrando. Então, para trazer para cá hoje para a gente esse item 4, ressurreição e reencarnação. A lição vem nos falar seguinte, para começando, ela fala da época dos judeus, né, na época que Jesus veio encarnar, os judeus já creiam na reencarnação, ou seja, o espírito nasce de novo. Os saduceus, não. Os saduceus, que também eram um povo daquela época, tinha crença religiosa diferente, porque eles não acreditavam, eles acreditavam que com a morte acabava tudo. Então, os saduceus, morte, acabou, não tem mais nada, o espírito, tudo some, acaba, vira um nada. Os judeus já creiam que não, o corpo morre, mas o espírito de alguma forma continua vivendo e vive de novo. Só que eles ainda não tinham muita noção de como que isso era. Eles chamavam, inclusive, de ressurreição. Então, daí, para a gente fazer
diferenciação, né? O espiritismo chama de reencarnação. No judaísmo eles usavam a palavra ressurreição. Ressurreição é o quê? Ressurreição é um corpo já morto voltar à vida. Reencarnação é o espírito que não morre, que é eterno, voltar à vida corpórea num corpo novo, que não tinha nada a ver, o corpo desse corpo não tem nada a ver com o corpo do espírito Luciana na reencarnação passada. Então são duas coisas diferentes. Ressurreição é o mesmo corpo, ressuscita, volta à vida, aquela matéria. Reencarnação, o corpo muda com cada vida do espírito aqui na Terra, cada vida corporal. A gente sabe que a ressurreição, pela ciência, nos comprova ser ainda impossível para a gente. Para Jesus, a gente sabe que não, né? Jesus, de acordo com o Evangelho, com todas as histórias dos apóstolos, ele conseguia fazer um corpo ressuscitar, trazia um corpo já morto de volta à vida. Igual nesse capítulo aqui, ele fala de Lázaro. E aí vou eu, né, aqueles nomes todos que estão sempre presentes aqui, mas que eu gosto de falar que depois que eu tive filho, a minha memória já não é mais a mesma coisa. Eu escuto, aprendo, aí daí 2 semanas parece que vagamente, e eu acho isso terrível. A gente tem que combater isso, a gente, né, tem que estar trabalhando para que isso não seja o normal. Mas acontece comigo. Então tá, Lázaro, aí fui eu lá. Quem era Lázaro? Nas histórias que são trazidas pra gente, Lázaro foi uma pessoa que morreu de uma família amiga de Jesus, já tinha sido sepultado e Jesus fez então que aquele corpo ressuscitasse. Ele foi trazido à vida novamente. Então, nessa passagem aqui do Evangelho, ele fala da diferença entre Lázaro, que foi ressuscitado, e Elias, que é um caso diferente, porque na história do judaísmo, eles creiam que João Batista foi Elias. Então, nessa passagem fala, Lázaro foi ressuscitado, Elias não. Elias já é reencarnado. Ou João Batista, desculpa, é reencarnação de Elias. Então, aí o livro começa a nos trazer essa análise. Né? Jesus vem nos falando de que você precisa nascer novamente para que você conheça o reino de Deus. Mas o corpo não pode ressuscitar. Então, como que isso é feito? Como que eu posso, então, nascer novamente, se o meu corpo não vive de novo, de acordo com o que a ciência nos mostra hoje em dia? Ainda não tenho condições de fazer. E aqui o Evangelho fala, a ciência nos prova isso ser impossível. E eu acho que tem a ver com o grau de desenvolvimento do nosso planeta, porque o nosso planeta ainda não permite, os espíritos aqui encarnados ainda não têm, como o Carlos estava falando, o avanço necessário, o conhecimento necessário, sabedoria, etc., para fazer um corpo ressuscitar. Mas impossível a gente sabe que não é, porque espíritos perfeitos como Jesus, que esteve aqui, nos mostrou que sim, é possível. A gente ressuscita um corpo, se você tiver conhecimento suficiente para lidar com aquele tipo de matéria, aquele tipo de energia, né? Hoje, para todos nós mortais, encarnados, não é possível. E ainda que muito interessante, porque isso foi escrito há tanto tempo atrás, né, por Kardec, ele fala, os corpos, é mais difícil ainda fazer ressuscitar, ou é impossível fazer ressuscitar um corpo que já morreu há mais tempo, porque hoje em dia, com a ciência, a gente ainda consegue ressuscitar um corpo que acabou de ter parada cardíaca. Né? A gente teve uma parada cardíaca, você consegue ressuscitar, muitas vezes, aquele corpo. Mas foi uma coisa assim, ali, se passou 5 minutos já não dá mais. Não tem como ressuscitar um corpo que já está desde ontem, ó, ele teve parada cardíaca ontem, chegou um médico aqui de não sei onde especial, vamos tentar ressuscitar, não vai dar.
não sei que seja Jesus médico ali, mas não vai dar. Então, a ciência hoje nos prova que não é possível ressuscitar um corpo, a não ser nesse caso, né, de imediato ali, se a ciência permite, a tecnologia permite, não tem como ressuscitar. A ciência vem nos falar isso. Tudo bem, então ele fala que, tem uma passagem aqui que eu vou ler para vocês. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos lhe diz: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer segunda vez? E retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do espírito. E continua: respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me creeis quando vos fale das coisas do céu? Essa passagem vem nos mostrar como que, primeiramente, que naquela época Jesus era muito atacado, né? Porque uma pessoa que vem trazer tanta inovação no campo espiritual, tanto amor, que ainda faltava muito para a gente naquela época, ainda falta, né? Mas naquela época faltava mais ainda para a gente compreender o próximo, era muito atacado. As ideias que ele trazia eram sempre muito questionadas. E até aí tudo bem, eu acho que a gente tem sim que estar questionando, né, ideias novas. Mas ele fala: se nem as coisas do corpo você acredita do que eu estou te falando, imagina começar a trazer esse monte de explicação do mundo espiritual para o pessoal daquela época. Então, Jesus veio nos trazer essa ideia de que você precisa nascer de novo. E isso foi interpretado de várias formas diferentes com o passar dos anos, por várias religiões. A gente estava até falando sobre isso segunda-feira na nossa aula aqui, da introdução à doutrina espírita, sobre reencarnação. E algumas religiões veem essa passagem, né, que fala você precisa nascer da água para nascer de novo, que seria o batismo. Mas aqui ele vem falar o seguinte: se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente não renasce da água e do espírito, ao passo que nas algumas traduções as palavras do espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas
e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Então, interessante, né? A água, eles viam a água como aquilo que gerava tudo. Então, se você ouve Jesus dizendo, por exemplo, você precisa nascer novamente da água, a gente tem que levar em consideração que naquela época a água era um elemento gerador. Assim é que em Gênesis capítulo 1 se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos, ou seja, eles usam sempre as águas como algo que vai estar gerando. E a gente até falou aqui também na segunda-feira, na reencarnação, o espírito vindo encarnar também vem na água, que é aquele material da placenta, que é quantos por cento água? Alta porcentagem de água. Então, é muito interessante essa passagem do Evangelho, porque vem justamente nos trazer para comprovação segundo o Espiritismo e segundo a ciência que nos é disponível hoje, tudo isso que a gente está falando desde o início, da reencarnação, que a gente vem, vive essa vida, passa pelas provas que a gente precisa passar, desencarna, esse corpo morre, esse corpo não ressuscita. A formação química desse corpo, com o passar dos anos, é reutilizada pelo planeta Terra. Né? A gente sabe como que funcionam essas coisas. Mas o corpo meu, depois que eu desencarnar, ninguém mais vai ver igual. Talvez em forma espiritual por algum tempo, mas o corpo, matéria, não. Então eu venho, vou nascer na barriga da minha mãe. Aquele espírito que está, então, agregado àquele feto é um espírito imortal. O meu espírito, Luciana, no caso, foi criado simples e ignorante há muito tempo atrás. Não foi agora que eu estou dentro da barriga da minha mãe que eu fui criada, certo? É um espírito que foi criado há muito tempo atrás. Já vi em várias reencarnações, em várias vidas. Estou nessa vida agora, com os pais que eu tenho, com os filhos que eu tenho, com as pessoas próximas que eu tenho, com a quantidade de dinheiro que eu tenho, com o trabalho que eu tenho, com a educação que eu tenho. Tudo que está ali no meu meio é para facilitar o meu sucesso nessa reencarnação. Então, se eu tenho uma vida extremamente difícil, se eu consigo passar por aquilo, como a Aline trouxe pra gente, com sucesso, né, passando por aquelas provações com sucesso, aceitando aquilo com fé, de que se eu estou passando por isso, e se eu passo por isso bem, sem fazer do meu problema um problema para outras pessoas que estão ao meu redor, para ficar dando muita dor de cabeça para as pessoas, para ficar reclamando o tempo inteiro e chamando tudo e todos de injusto, se eu passo pelo meu problema sem isso, com resignação, com fé, sabendo que eu estou passando por aquilo é porque eu preciso passar por aquilo, e se eu passar por aquilo de uma forma, entre aspas, boa, eu vou estar dando um passinho acima na minha escala. Eu vou estar aprendendo um pouco mais. Eu vou estar progredindo, vou estar melhorando, vou estar aprendendo. E é assim que nós vamos chegar ao reino de Deus. É prestando atenção nessa encarnação de hoje. A gente, por motivo de curiosidade, tende muito a querer saber, né? Como que foi a minha reencarnação passada? Quem que eu fui? Ah, eu fui uma rainha. Ah, eu fui fulano de tal. Ah, eu ajudei não sei quantas pessoas. Ah, eu fiz... Ótimo. Mas isso tudo é para nível só vai estar acariciando o nosso ego, a nossa curiosidade, porque a diferença não vai fazer. Porque se fosse
fazer uma diferença realmente válida na nossa vida de hoje, nós não teríamos o véu do esquecimento. Né? Se eu precisasse ficar lembrando de tudo que aconteceu comigo nas reencarnações passadas, de quem, eu tenho uma conexão tão forte com fulano de tal, eu quero saber quem que aquela pessoa foi na minha vida passada, porque não pode, a gente tem que ter sido algo muito... Se você já tem uma conexão com essa pessoa nessa vida, aproveita aquela conexão, vai para frente, para que ficar sabendo de onde foi a origem, por que foi aquilo, que diferença que isso vai fazer pra gente? Nenhuma. Mas o ser humano, né? Bichinho que gosta de querer ficar fazendo as coisas assim, mas eu quero saber de onde que veio, eu quero saber de por que eu tô sofrendo assim. Tem que ter algum motivo, claro que tem. Mas eu devo ter feito alguma coisa na vida passada para eu estar passando por isso, isso não é certo. Claro que você fez alguma coisa na vida passada, para todos nós fizemos. O que nós estamos fazendo hoje também vai contar para a próxima vida, a gente está se esquecendo disso. É disso que a gente está se esquecendo. E é isso que a gente deixa para lá. E a gente não dá tanta atenção ao que a gente precisa dar atenção, que é o quê? É o hoje. É essa vida. É esse momento aqui. É o momento de quando eu saio daqui para fora e vou colocar em prática tudo isso que a gente está lendo aqui. É ser caridoso com o irmão, que muitas vezes a gente acha que não merece, mas que a gente ouviu isso aqui, se não me engano, semana passada ou recentemente. Jesus se esconde em todas as criaturas, e se eu faço mal a um pequenino, é a Jesus que eu estou fazendo. Se eu faço bem a uma criatura, é a Jesus também que eu estou fazendo. Se eu estou sendo caridoso com uma pessoa, não falando mal dela, não passando um erro que uma pessoa cometeu adiante através da fofoca, da maledicência. Se eu estou fazendo uma prece por uma pessoa que eu sei que está passando por uma situação difícil, por menos que eu goste daquela pessoa, isso tudo é caridade. Isso tudo é a nossa missão. Porque é outra coisa que a gente fala aqui muito também, a gente fica sempre tentando pensar qual é a minha grande missão nessa vida. Não, porque eu tenho que ter nascido para uma missão. O que será? Enquanto isso, os dias vão passando, a gente não vai prestando atenção na nossa missão. O que é? Acordei, missão, fui dormir. Faço minha prece, acordo no dia seguinte, faço minha prece para que Deus me ajude a cumprir a minha missão de uma forma boa, com sucesso. Saio, vou trabalhar. Missão até o final do dia. Essa que é a nossa missão. E que a gente esquece. A gente se esquece. Eu me esqueço. Eu preciso me lembrar durante o dia várias vezes. De que eu sou espírito, eu não sou corpo. De que eu estou Luciana, eu não sou isso aqui, tudo que eu estou vivendo hoje. Claro que faz parte de quem eu sou no geral, mas não é o que me limita como ser. Eu me esqueço. Eu me esqueço que não é trabalhar que é a primeira coisa, que não é pensar nas próximas férias, que não é pensar no carro, que é pensar... A gente se esquece que isso não é a nossa prioridade, é essencial. Precisamos, porém não é a nossa prioridade. E quanto tempo nós estamos dedicando do nosso dia à nossa verdadeira prioridade? Porque é interessante que o Carlos nos trouxe para mentalizar sobre o aborto e fazer a prece sobre o aborto, mas no final ele falou uma coisa que para mim tem a ver. Ele falou, a gente tem que fazer uma prece, vamos rezar para que essa lei não passe. E é válido a gente realmente rezar para que essa lei, porque nós como espíritas acreditamos que o aborto é uma das maiores infrações que você pode cometer. Você está tirando a oportunidade de um espírito vir novamente, reencarnar. Porém, as preces que nós devemos fazer todos os dias devem ser, meu Deus, para que aconteça, que seja feita a sua vontade.
E se, por exemplo, algo que a gente vê como tão terrível vir a acontecer, o que isso quer dizer para a gente que é espírita? Como que eu tenho que lidar com isso? É desafio. Porque é um desafio a mais para nós, para várias pessoas, mas para nós é um desafio a mais, porque a gente tem que lidar com coisas assim que aqui nos Estados Unidos a gente, né, já convive há tanto tempo, que é, por exemplo, a lei do aborto, hoje em dia mudou um pouco, mas é uma coisa que já tem muito tempo que é feita dessa forma. E é errado para nós espíritas, nós realmente, há pessoas que têm outras visões, né, que trazem muito do nosso cotidiano para como é aceitável um aborto, mas para nós que cremos que o espírito é imortal, que eu não sou corpo, eu sou espírito, é inaceitável, porque você está, então, tirando a oportunidade de um outro espírito com o qual você provavelmente fez um acordo no passado de que você o traria, você estava quebrando o acordo e falando, não, aqui você não vem agora. E pronto, acabou. Você tirou a vida do feto, você desconectou aquela conexão, você quebrou aquela conexão que acontece a partir do momento que aquele espírito vai reencarnar, ele já sabe que é naquele corpo que ele vai encarnar, a conexão já existe. E a gente está tirando isso, ou seja, para nós espíritas, isso é muito errado. Porém, a gente tem que, como espíritas também, tentar entender as outras pessoas, respeitar as outras pessoas e brigar pelo que a gente acha que é certo, claro. Né? A gente não é só porque a gente tem que respeitar o outro que a gente não vai fazer nada para que o erro não aconteça. A gente vai, quando possível, sim, interferir para que o erro não aconteça, não seja cometido. Mas a gente sabe que se acontecer, porque por mais que nós todos façamos preces, é a vontade de Deus a que vai predominar. O que eu vou fazer com isso? O que isso quer dizer para mim? Como que esse desafio vai me abrir novas oportunidades para crescimento espiritual? Vai me abrir novas portas para que eu possa trabalhar mais na seara de Jesus, para Jesus, com Jesus? Então, nós temos que ter muita consciência disso o tempo inteiro, gente. Nós somos espíritos imortais, estamos encarnados nesse momento, reencarnamos várias vezes com o único intuito de crescer, de chegar mais próximo a Deus todos os dias, a perfeição que nos é permitida ter como espírito, e que nós não somos matéria. A ressurreição e a reencarnação são muito diferentes nisso. A ressurreição crê que eu sou matéria e o meu corpo material vai voltar a ser como era antes. Isso não existe. A reencarnação extremamente explica tantas coisas pra gente. Explica tantas injustiças que nós vemos como injustiça com os nossos olhos mortais. Porque Deus é justo. Não faria sentido se não fosse a reencarnação nos explicando que aquele espírito está passando por aquilo, mas aquilo é momentâneo, que daqui para frente, numa próxima vez ele vai ter uma recompensa. Não faria sentido. Então, para a gente faz muito sentido. A reencarnação explica muita coisa, muita coisa. E é interessante nesse capítulo, né? Eu convido, é um capítulo, um item longo do capítulo 4, fala muitas coisas históricas mesmo, que vão trazendo ao encontro tudo que Jesus falava e que na época não era bem compreendido, a gente ainda não tinha condições de compreender o que estava sendo dito através daquelas parábolas e aquelas entrelinhas. Mas para a gente que já está estudando o Espiritismo hoje e crê na reencarnação, faz muito sentido. Faz muito sentido. Mas o que eu acho que esse capítulo vem me chamar a atenção é justamente isso, é a gente ter sempre essa consciência de que eu sou um espírito, estou como Luciana nessa vida.
Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Estou cumprindo a minha missão bem. Se alguma oportunidade me for dada, voltando à lição de abertura da Aline, de fazer melhor, a gente tem que fazer melhor com o que a gente tem. Não é querer ficar tendo um papel maior, como na lição de abertura. Ele queria ser um santo, né? Provavelmente, não sei, ter uma missão maior, e não deu conta do recado. Jesus deixou que ele fosse, porque ele queria ir. E aquele tipo da coisa que muitas vezes é igual, né, a gente quando é adolescente. Se a gente não for lá e quebrar a cara, não adianta o tanto que seus pais podem falar que está errado. Não adianta. Para mim não adiantava. Minha mãe podia falar A mais B, tarará, tarará, tarará. Eu não, mas eu quero ir lá e ver mesmo se é assim mesmo. Eu duvido que seja. Chegava lá, quebrava a cara, era mesmo. Mas não adianta ela me falar antes. Eu queria, eu tinha, eu não acreditava, eu tinha que passar por aquilo. Jesus deixou com que esse espírito viesse como santo. Ele viu que era muito para ele, voltou atrás, Jesus acolheu. Porque não adianta a gente pedir o que a gente quer. Não adianta a gente querer dar um passo maior que a nossa perna. Porque não tem nada de errado em ir caminhando ao nosso passo certo. A gente não tem que querer ficar dando um passo maior. A gente pode tentar fazer muitas coisas, mas se a gente der conta, e se não der, volta atrás, faz menos. Jesus entende. A lição vem nos mostrar que Jesus entende. Você quer abraçar mais do que se dá conta? Eu acho que você não deve, não. Não, mas eu quero. Então vai. Tudo bem. Depois volta atrás. Jesus está ali. Deus está ali sempre esperando pra gente. A gente sabe o tempo inteiro. Quando eu erro, quando eu caio, quando eu tropeço, eu volto, Deus está ali. Sempre com a mão erguida. Não vai ficar, eu te falei. Né? Igual a gente faz com os nossos filhos. Eu faço. Mas é isso. O capítulo vem... Quem quiser ler depois em casa, eu aconselho. É o item 4 do capítulo 4. Para que possamos refletir mais. Vou convidar a todos agora para a nossa prece final, para que possamos passar para o trabalho dos passes. Lembrando que o passe não é obrigatório, tá? E se eles vão vir aqui chamar a gente para o passe, se você quiser ir, você pode levantar aí quando eles chamarem, senão pode ficar em silêncio aqui na nossa sala. E depois do passe a gente pede que vocês voltem para cá, para que a gente possa beber água fluidificada. E só depois, então, a cantina e a biblioteca vão estar abertas. Então, que possamos fechar os olhos, aqueles que se sentirem confortáveis, fechando os olhos. Isso nos permite, muitas vezes, uma conexão maior com a espiritualidade, com o meu eu interno, interior. Possamos, então, elevar o nosso coração ao nosso Criador, estreitando esse canal. Te agradecemos, Pai, imensamente pela oportunidade de estarmos aqui hoje, encarnados, tendo tantas oportunidades de crescimento, de aprimoramento, de amar. Agradecemos aos amigos espirituais da nossa casa, que estão sempre nos recebendo de portas abertas, facilitando tudo para a gente, para que possamos nos beneficiar tanto nessa manhã de domingo. E ao nosso querido Mestre Jesus, nossa imensa gratidão, nosso imenso carinho e amor. Pedimos humildemente que toque os nossos corações, para que possamos caminhar sempre com o Senhor ao nosso lado, para que possamos tomar atitudes acertadas diante dos olhos espirituais e não dos olhos da carne. Nos permita, Pai, ser tocados por essas lições essa manhã. E além disso, que nos permita espalhar um pouco desse conhecimento,
com aqueles que cruzarão nosso caminho em formato de amor, em formato de atitude e ação para com o próximo. Esteja conosco, nos acompanhe de volta aos nossos lares, abençoe as nossas famílias, aqueles que aqui não puderam estar. Muito obrigada, que assim seja.